Você sabe por que o Lenin não quis atender o telefone? Porque ele sabia que era um Trotsky. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel, na edição comemorativa dos nossos 4 anos com o canal no ar. Então, primeiro, agradecer a sua presença hoje aqui. Caso você esteja acompanhando pela primeira vez, eu te convido a conhecer o trampo aqui que eu faço no YouTube. Caso você já seja da casa, agradecer a sua presença mais uma vez e estar aqui acompanhando esse projeto, que começou com fins só de lazer. Continua sendo, porque dinheiro não está dando. Mas é um grande prazer, virou um trabalho, porque é um compromisso meu trabalhar aqui hoje com vocês e trazer essas dicas de filmes. E se você já acostumou, toda a edição comemorativa, todo marco dessa transição para uma nova temporada, a gente traz um filme clássico. E hoje a gente vai cavar bem lá atrás, viu? Um clássico do cinema soviético, mas que tem um peso, tem uma importância para o cinema internacional como um todo. Não está entendendo? Você viu o título, não conhece? Então vem conferir comigo. O encoraçado Potemkin, Bronenocets Potchokin, que não deve ser assim a pronúncia no russo, né? Então já peço perdão, comunidade russa, tá? Mais ou menos. Filme soviético de 1925, dirigido por Sergei Eisenstein, protagonizado por Alexandre Antonov. O filme conta a história da tripulação do navio Potemkin, que está ancorado, e o marinheiro Vakulinchuk está conversando com um colega sobre a necessidade de eles se mobilizarem junto com o movimento de revoltas que está acontecendo no continente. A população russa está fazendo levantes, questionando uma série de problemas vivenciados que serão expandidos já pelo professor Lucas, convidado de hoje aqui. E Vakulinchuk está instigando seus colegas a verem que a situação ruim vivida pela população russa não é uma exclusividade dos cidadãos comuns, pois eles, mesmo trabalhando para o Estado como membros das Forças Armadas, estão numa situação nada confortável. Os maus tratos promovidos pelos superiores contra os marinheiros de formas aleatórias, sem motivos, é sucedida de uma situação desconfortável no refeitório, pois alguns marinheiros estão reclamando da má qualidade da comida que está sendo oferecida, pois a carne parece apodrecida, com alguns vermes entremeados nela. Mas o médico da embarcação analisa e diz que não há problema nenhum em comer a carne. Os vermes estão lá, mas basta lavar a carne, tirar os bichos dela e dá para manter o seu consumo. A desculpa não cai bem, e parte dos tripulantes se recusa a comer, sendo então postos enfileirados no convés para serem fuzilados sobre o crime de insubordinação, da tentativa de criar instabilidade e levante contra os seus superiores. Mas os apelos de Vakulinchuk faz com que se paralise a injusta e absurda morte de seus amigos, fazendo com que os marinheiros que estavam com os fuzis em suas mãos baixassem as armas. E tem início uma grande revolta contra o sistema de opressão instalado pelos militares líderes do Potemkin. Filmes mudos, em preto e branco, talvez pareçam muito desinteressantes ou difíceis de se concentrar e entender o contexto. Sabe aquela sensação de que você não está entendendo a situação, que você está meio confuso? Klein, Salles. Klein. Clarice. Este filme é um retrato prévio de um grande movimento histórico dentro da Rússia, que viria a ser a raiz da formação de uma grande potência político-econômica que já não existe mais. Mas lógico que se eu fosse falar da Revolução Russa, o episódio histórico, não ia ficar bom. Por isso, eu chamei novamente o professor historiador Lucas Cardoso para dar aquela mãozinha pra gente. Lucas, primeiro então, obrigado por aceitar o convite novamente e, por favor,
e explica aí para a galera qual é o contexto histórico da tal Revolução Russa que está retratado no filme. Bom, Kenji, então, primeiramente, muito obrigado pelo convite mais uma vez para falar aqui no canal. Acho que é um filme muito interessante, encoraçado Potemkin, não só do ponto de vista da história, de contar ali, fazer uma analogia à Revolução Russa, mas também porque é um filme importante por fazer parte do cinema mudo, por não ter as cores ainda, né, o cinema sem cores. E também, imagino eu, mais importante de tudo, tá dentro ali da lógica do experimentalismo, da montagem, da edição, dos princípios desse processo. E acho que é um filme muito importante também para essa dimensão da história do cinema, acima de tudo. Então, vamos lá. Eu queria começar falando da Revolução Russa, que é por isso que estou aqui, por meio de uma analogia que o Orlando Figes, um historiador bem interessante, inglês, formado em Cambridge, vai trabalhar. Ele vai dizer que a Rússia, no pré-revolução, era uma prisão de povos. Por que uma prisão de povos? A Rússia, do tamanho que já é hoje, delimita ali diversas identidades. Então, as fronteiras da Rússia, essas fronteiras antigas da Rússia, condensam ali diversas identidades, diversas formas de existir, diversas línguas, diversas formas de pensamento, de cultura, que estão todas presas dentro, então, do Império Czarista e da lógica russa do XIX, que é aqui importante foco do livro do Orlando Figes. Então, do século XX, eu acho que o Orlando Figes deixa isso muito claro. O que acontece, processo da Revolução Russa, não é só uma resposta ao momento histórico e a eventos particulares, mas também a um certo espírito do tempo de construção da modernidade, construção de autodeterminação dos povos, construção de diversas formas de existir num espaço, e essa autodeterminação dos espaços. A Rússia condensava num mesmo espaço diversas práticas de viver, e isso não favorecia a construção de um Estado moderno, que está muito ligado à construção de uma identidade única, que está muito ligada a uma forma de existir, inventar uma comunidade, como diria Benedict Anderson, que estivesse mais unívoca, mais condensada. Eu acho que a Rússia não consegue isso dentro da sua lógica, do seu território. Até hoje é uma questão. Bom, então a gente pode separar a Revolução Russa não só como um momento ligado, no caso do ensaio geral, aquela primeira forma de revolução que vai surgir em 1905, foi chamado por Lenin como ensaio geral, porque não é dali que sai a revolução como um todo, não é dali que sai a União Soviética, mas é chamado de ensaio geral exatamente porque é um primeiro ensaio para a construção da União Soviética. Esse ensaio geral vai acontecer em 1905, como resposta, muitos historiadores vão dizer, como resposta à guerra levada a cabo em 1904, 1903, 1904, chamada Guerra Russo-Japonesa, em que o Império Czarista queria manter ali uma influência sobre a Manchúria, e vai perder essa guerra, perder para o Japão essa guerra. A partir do momento que a Rússia perde essa guerra, entra-se numa crise econômica fortíssima dentro do Império Russo. Lidar com a situação da perda de perder a guerra já é muito grande, mas também uma crise econômica pelo dinheiro empregado para a guerra, que não levou a lugar nenhum, porque a Rússia é derrotada nesse processo. Então, leva-se a uma crise econômica muito grande que afeta as camadas populares, afeta a vida agrária também da Rússia, muito feudalizada até esse momento, entre muitas aspas. Então, é feita um momento ali, em 1905, de uma manifestação pacífica, indo até o Palácio de Inverno do czar russo, e eles propõem uma série de mudanças pro czarismo. Só que, a partir do momento que eles chegam até o Palácio de Inverno, acontece o evento muito conhecido como Domingo Sangrento. Domingo Sangrento é um evento em que, como resposta a essa manifestação feita dos lados de fora, dos portões do palácio,
a força do Estado, a força do exército do Estado vai mutilar ali diversas pessoas por conta dessa manifestação. Então, lógico, a partir desse momento, uma série de camponeses, uma série de revoltas se levantam no interior da Rússia, indo em direção à capital. O czarismo tinha que dar conta de prestar respostas por causa desse levante que acontece. Então essas revoltas estão ligadas ao Manifesto de Outubro, que seria uma tentativa de dar conta da Rússia num novo sistema político, em que o imperador ele estaria tentando dialogar com partes daquela sociedade por meio de uma assembleia ainda muito conservadora, do ponto de vista do que se buscava pela população e por esses camponeses que se revoltavam. Bom, é importante pensar que passam-se anos ainda com muitas revoltas, não tendo uma conciliação entre todas as partes sociais da Rússia, e a gente chega na Revolução de 17. Tem dois momentos. Fevereiro, que é um momento em que eu não quero me ater nesse momento, porque é um processo inicial, mas eu quero falar agora especificamente sobre o momento da Revolução Russa do 17, no final do ano de 1917. Da mesma forma que a Revolução Russa começa lá no ensaio geral por resposta à Guerra Russo-Japonesa, aqui a gente também, em 1917, tem uma resposta à Primeira Guerra Mundial, em que a Rússia perdeu muitos espaços, ela era pouquíssimo industrializada, a Alemanha apresenta uma ameaça aí de levante, de fortificação, então a Rússia continua perdendo muitos esforços de guerra, muitos esforços de batalha, por não estar industrializada, por não estar nos mesmos momentos que a França, por exemplo, que a Inglaterra. Então, surge aí um problema de continuidade desde 1905 e se continua essa crise econômica, esse baixo desenvolvimento e um desenvolvimento que o imperador tentava realizar sim, de forma pesada, porque ele não conseguia estruturar um desenvolvimento industrial como acontecia na Inglaterra, por exemplo, já estava demasiado tarde para fazer um processo como esse. Então, a gente vem para a Revolução 17 com uma negociação muito difícil entre essas partes sociais da Rússia. Então a Revolução 17 é o momento em que os bolcheviques tomam o poder, Lenin sobe ao poder, e eu queria trabalhar em relação ao filme em si, o momento em que Lenin sobe ao poder e sua esposa Krupskaya também sobe ao poder. Sobem ao poder como secretários, primeiros secretários da União Soviética, aí surge a União Soviética como projeto. Lenin vai morrer em 1924, ou seja, ele teve um período curto de governo, mas é interessante pensar a relação do filme, do cinema, da produção desse filme e a atuação de Krupskaya, a esposa de Lenin, dentro da União Soviética. Isso estando muito ligado ao papel da Krupskaya dentro da União, o papel político dela ligado à educação, e ela vai criar então ali uma escola de cinema, não só para a produção de filmes como instrumento intelectual e político para a Revolução, mas também para teorizar sobre o cinema como uma categoria ali de uma prática cultural que estava muito ligada a uma vida burguesa, de uma certa elite, de determinados grupos no alto escalão da sociedade europeia de forma geral. E como você populariza o cinema, não no sentido de diminuí-lo ao popular, mas como que você leva uma possibilidade de entretenimento e de estruturação do pensamento e estruturação política do conhecimento para essas camadas populares. Então, o seu papel é muito importante nesse sentido. E o filme vem dessa lógica também. Bom, eu sei que é um curto período para a gente falar sobre a Revolução Russa, que tem vários processos, mas espero ter ajudado aí nessa construção minimamente sobre como a Revolução se constrói e o que o filme trabalha aí, como que o filme atua nessa construção da Revolução também. Muito obrigado. Valeu, Lucas! Pessoal, caso vocês queiram entrar em contato com o Lucas depois, o contato está aqui na descrição do vídeo. E eu quero dedicar este vídeo a Kelly e ao Eric, que estudam comigo e com o Lucas, e meio que pediram esse vídeo aqui no canal, nas conversas fora da aula ali.
Destacando que, caso você queira expandir o assunto sobre o socialismo e a questão da União Soviética, você pode conferir vídeos sobre os filmes Superman, Entre a Foice e o Martelo, onde eu falo sobre o regime socialista, Uma Mente Brilhante sobre a Guerra Fria e O Sol Enganador, para entender como se deu o fim da grande potência política da União Soviética. Mas como estamos falando do trajeto inverso, não do seu declínio, mas da ascensão da União Soviética, vamos seguir de onde o professor Lucas parou e destacar que após todo este movimento popular e barulho político, a Rússia soviética, a Rússia socialista, constituiu em 1922 a formação de uma unidade estatal junto com Ucrânia, Bielorrússia e a região chamada de Transcaucasiana, criando então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A expansão territorial concedia autonomia para estes territórios, que mantinham lideranças políticas locais, mas que ficavam sob a administração macro-vinda do governo soviético sediado em Moscou. Conforme as décadas vão passando, ao longo dos anos de 1930 e 40, o fortalecimento de parcerias locais com políticos que eram simpáticos às ideias marxistas foi aumentando a extensão da União Soviética para outros pontos do leste europeu, como os países banhados pelo Mar Báltico e alguns da região chamada de Ásia Central. Geopoliticamente, nasce então o agora maior país territorialmente de todo o século XX e aquele que seria um dos grandes protagonistas das disputas internacionais por hegemonia política junto com os Estados Unidos. O plano de industrialização nas primeiras décadas da União Soviética, tornando-se consolidado, e o episódio da Segunda Guerra, que trouxe diversos problemas internos ao continente europeu, são alguns pontos que explicam a veloz emergência da União Soviética no cenário político local e posteriormente internacional, até virar o grande opositor do Ocidente no período da ordem política bipolar. Caso você queira saber mais detalhes de toda esta saga, aí você deixa seu comentário aqui embaixo, porque o vídeo já está grande e aí a gente pode até trazer mais detalhes numa próxima cena aqui do canal. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. E aí, você gostou do vídeo? Você conhecia este filme? Caso não, saiba que o Encouraçado Potemkin tem influência em vários filmes da história do cinema. Não é um ou outro, não. Tá vendo essas cenas aqui? São clássicas de vários filmes conhecidos que, na verdade, foram inspirados em outros momentos de Encouraçado Potemkin. Então, caso você gosta desses detalhes do cinema, dá uma conferida depois com mais detalhes para você ver e entender a importância deste grande filme, esse grande episódio particular da história do cinema. Gostou do vídeo? Dá aqui o seu joinha, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário para a gente trocar aquela ideia e eu te vejo ao longo das próximas semanas, porque você vai acompanhar a nova temporada aqui comigo, não vai? Então eu te espero no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!